Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Aqui nós estamos no nosso primeiro episódio do podcast, que também é junto a um projeto da nossa igreja, a Igreja Batista Instituto da Ilha do Governador, que é o podcast Forjando Vidas. O propósito dele é trazer pessoas de dentro e de fora da nossa igreja para apresentar os seus testemunhos, apresentar suas histórias de vida e de superação, para tocar em temas que têm sido normalmente ignorados pela igreja atualmente. Então aqui a gente está com os nossos convidados especiais, o nosso querido músico, graduado em músico, educador, teólogo e nosso querido pastor da Igreja Batista Instituto, Everton Luiz, e o nosso técnico em segurança do trabalho, meio ambiente, processamento de dados e cursando engenharia ambiental e sanitária, querido discipulador Thiago Lima. Então vamos lá, gente. Primeiramente, queria agradecer a vocês dois pela presença de vocês, colocar bem explícito isso, porque eu sei como foi difícil colocar diante de vocês. Dificuldade traz dificuldade, quase que não teve podcast hoje. Então é isso aí, gente. Então, primeiro eu queria perguntar, o que é e o que não é discipulado para vocês? Pode começar com o Everton. Tá, então primeiro eu quero dizer oi, agradecer muito, Bernardo, por estar aqui e estar junto com o Thiago também e fazendo parte dessa conversa que eu acho que assim, tenho certeza que é algo central a respeito do Evangelho de Jesus. Na verdade, Jesus não mandou a gente ir por todo mundo fazendo igreja, Jesus não mandou a gente ir por todo mundo fazendo ministério de louvor, fazendo CD e nem podcast. Tudo são ferramentas. Uhum. Mas a única coisa, a gente chama isso de mandamento da ressurreição, né? É ir por todo mundo e fazer discípulos, né? Esse lá de Mateus capítulo 28, lá no final, fala sobre isso. A gente vai, faz discípulos. Então, a única coisa que a gente tem a respeito de discipulado, de reino de Deus nós vamos fazer pessoas parecidas com Cristo. E a sua pergunta foi o que é e o que não é discipulado. Thiago, você vai falar o que é ou o que não é? O que não é? Vai, então vai. Vai você primeiro, Thiago. Então. Uma reunião não é discipulado. Vamos lá. A célula em si, né? Aquele lanche, aquela coisa que a gente faz ali no final da célula, não é discipulado. O que mais? Aquele encontro para jogar o futebol não é discipulado. Porém, né, faz parte... não só o Bernardo, mas nós estamos com um plano de pegar o Cauã, que também é da nossa igreja, e o Jefferson, que são dois jovens da mesma idade que ele. Que legal. E fazer esse discipulado, nossa célula é às quinta-feira, 8 horas da noite, e a gente fazer isso 2 horas antes de se encontrarmos na célula. E a gente, um dos assuntos é o quê? Ir pra praia, jogar bola, trocar ideia, então também pode ser não discipulado, mas também pode ser discipulado. São ferramentas, são né? ferramentas. Uhum. Então, são coisas que não são discipulado no momento. É a reunião, aquela conversa depois da célula, o futebol, não é discipulado. O que o Thiago falou, assim, e ele tá certíssimo. Thiago é líder de célula lá na igreja, é uma benção. Sim. E ter o líder de célula, né, B? É isso? E ser o líder de célula também. Certo? Eu tô ajudando ele. Então, e ainda te discipula. Outra coisa que também não é discipulado, só tentando acrescentar um pouquinho o que o Thiago falou, por exemplo, mentoria. Mentoria é uma coisa, discipulado é outra. Estudo bíblico é uma coisa. Tem muita gente que pega nisso, né? Exatamente. Por exemplo, mas no discipulado não tem algum tipo de mentoria? Tem. Não tem algum tipo de estudo bíblico? Tem. Mas assim, são apenas... Mas não é em totalidade isso. Por exemplo, quando eu era mais jovem, né? Quando eu era criança, eu fazia parte de uma igreja e tinha uma classe que eles chamavam de classe de discipulado. E geralmente era classe para os novos convertidos, para as pessoas terem aquele primeiro momento com o que acreditava em relação à fé, quem era Jesus, que é a igreja, qual é essa relação. E assim, daí eles chamavam aquilo de discipulado, né? O discipulado é muito mais abrangente que isso. Aquilo é uma classe de novos convertidos. A pessoa está entendendo, vou tentar entender o que é a minha fé, no que eu estou calcando a minha vida. Mas discipulado vai muito além disso, né? E aí já transicionando para o que é discipulado. Então, o que não é discipulado, o Thiago já falou muito bem, mas o que é discipulado? Eu acho que Jesus estabeleceu assim, o princípio do que é ser um discípulo, né? E o que fazer discípulos, na verdade. Quando Jesus chamou os 12, Marcos capítulo 3, se eu não me engano, sou ruim de referência, senão
Depois dá um Google aí que você vai saber direitinho. Diz que Jesus chamou os 12 para estarem com ele e para serem enviados para pregar o evangelho, curar enfermos e expulsar demônios. Então, discipulado tem, como o próprio Jesus já estabeleceu, tem processo e tem propósito. O processo não é um dia que se marca. Não, discipulado é vida na vida. É relacionamento intencional. Então, assim, por isso que o futebol, vamos jogar bola, faz parte do discipulado. Vamos caminhar comigo, vamos fazer uma compra, vamos ali comprar os negócios ali, vamos junto, vamos. E à medida que a vida vai se desenrolando, a gente vai forjando Cristo no outro. Mas tem propósito. E qual é esse propósito? O texto fala de Marcos capítulo 3. Ele chamou os 12 para estar com ele, mas também para serem enviados. Ou seja, quando o discipulado não tem um propósito específico no envio, porque a Bíblia fala, vocês vão por todo mundo e façam discípulos. Discípulos que façam discípulos. E discípulos que façam discípulos. Na verdade, o mundo só conheceu Jesus na nossa geração porque alguém discipulou alguém, os 12 discipularam alguém, que discipularam outros, que discipularam outros e foram enviados. Literalmente isso. Então, assim, discipulado sempre é esse bipé, né? De processo. Qual é o processo? É através de relacionamento intencional, através de modelagem, através de vida na vida, forjar Cristo no outro. E tem propósito, mas forjar Cristo no outro para que ele forge Cristo em outras pessoas. E assim se propaga, né? E assim se propaga o evangelho. Então, todo discipulado tem processo, e todo discipulado tem propósito. Todo discipulado que só tem processo não é discipulado. E todo discipulado que só tem propósito não é discipulado. Eu quero dizer com isso, poxa, vamos caminhar junto para a gente se parecer com Cristo, mas se não tiver envio, não é discipulado. E aí eu falo por que isso? Vice-versa, né? E aí eu falo, exatamente, e eu falo por que isso? Por causa de João capítulo 15, versículo 8, que diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira, né? O versículo 1, né? Vocês são os ramos, todo aquele ramo que tiver em mim não der fruto só serve para ser cortado. Jogado fora. Daí no versículo 8 ele fala assim, mas nisso, e daí, óbvio que ele continua dizendo, aqueles que dão frutos vão ser podados para que deem mais frutos. E nisso, no versículo 8 ele fala, nisso vocês vão ser conhecidos por serem meus discípulos, pelo fato de darem frutos. Ou seja, o discipulado está diretamente relacionado com frutificar, está diretamente relacionado com o propósito de fazer novos discípulos. Sim, e é isso, né? Então, recapitulando, né? Discipulado, ele tanto é aquela parte em que a pessoa está presente na vida do outro e tanto é a parte do estudo, a parte da mentoria, como se disse, né? Da pessoa estar enviando aos poucos, teoricamente, aquela pessoa para espalhar a mensagem, né? É isso da aí. igreja. É isso aí. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Eu queria saber como é que foi a primeira experiência de vocês com o discipulado. Se ela foi boa, se ela foi ruim, como ela resultou. E eu queria começar com o Thiago agora. Pronto, já disse que Vamos você... lá. Eu tenho 14 anos de convertido, né? Então eu vim da Assembleia de Deus. Me converti na Assembleia de Deus. E assim, agora, vendo essa visão como discipulado, eu tive alguns discipulador, mesmo sabendo que eles não eram discipulador. Uhum. Um exemplo, eu aceitei Jesus e a igreja ela tinha uma... Você passava por 10 estudos, né, semanais para saber o que era batismo, o que era aquilo tudo. E tinha uma pessoa que, por exemplo, a gente fazia isso aos domingos, por causa da agenda. E tinha uma pessoa, né, que na época ele era evangelista, hoje ele é pastor, que ele me buscava na minha casa 4 horas da tarde, o culto era 6. Olha. E a gente, 4 horas da tarde ele ia buscar e passava esses estudos e 6 horas já ficava já pro culto. E eu não sabia que era um discipulador, né? E ali, hoje eu tenho a gente não estamos muito juntos, mas eu tenho um apreço muito, muito por ele, pastor Ricardo. Então, assim, sem saber. E o primeiro contato com o discipulador foi aqui na Atitude, né? Vou fazer 4 anos aqui. E o Rafael. Assim, que tá indo agora, né? Não tá até de emocionar. Eu falei, eu vou chorar lá com o Rafa lá, né? E assim... Tem que explicar pro pessoal que tá assistindo por quê. O Rafael, ele acaba de ser levantado, graças a Deus, a pastor da Iba Saquarema. Né? Amém. E assim, hoje a agenda, ele me explicou ontem que tinha várias reuniões, já começou as reuniões já, né? E assim, ia fazer o esforço, ia conseguir tentar vir, mas não pôde. Infelizmente apertou a agenda e ele acabou não podendo ir. E assim... Eu tenho a oportunidade de discipular o Rafa, né?
Então, eu tô Então, por isso, a Leila até me lembrou que, assim, o pastor, Rafael, o Thiago e o Bernardo. É uma linha de discipulado até chegar em você, cara. Olha que legal. Então, assim, hoje ele né, não tá fazendo mais parte, né? Vou ter que buscar agora um discipulador. Ou tá longe mesmo, eu posso tá conversando. Mas o Rafael foi a primeira experiência, e que experiência, porque falar do Rafa, né? O pastor conhece ele, que pessoa totalmente top, assim, aquela fala, aquela calmaria, sem esforço, sem cobrança, era o Rafael. E assim, é o que hoje eu peguei pra mim, tento passar pro Bernardo, né, que é essa potência aí. Sim. Muitas das vezes na célula, eu até prendo com o Bernardo, né. Que barato, hein, Bernardo? Então assim, foi o Rafael a primeira experiência como né, meu discipulador principal. Então, eu sou descendente do pastor, né? Exatamente. Um vai se... Na verdade, um vai forjando Cristo no outro. Eu acho assim, o trabalho com o discipulado eu acho maravilhoso. Existe um discipulado nocivo que provavelmente está aí nas perguntas, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu vou contar isso aí, é óbvio que isso muitas vezes, entre aspas, queimou essa ordenança de Jesus, um discipulado coercitivo, um discipulado manipulador, que não tem nada a ver com Jesus. Pelo contrário, ele forjou os 12 lavando os pés, né? Uhum. É o contrário, né? Não é faz o que eu tô mandando. Pelo contrário, eu tô aqui para servir vocês. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Em relação à minha experiência com o discipulado, o meu primeiro discipulador foi meu pai e minha mãe. Eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão, e eles me apresentaram Cristo. E isso, inclusive, tem a ver com a visão da nossa igreja. As crianças são discipuladas pelos pais. E meu pai e minha mãe, até hoje, óbvio, exercem autoridade sobre a minha vida e muitas vezes me apontam pontos cegos. É muito importante demais para mim. Como aconteceu com o Thiago, aconteceu comigo. A gente não tinha institucionalizado. Isso é discipulado, né, Thiago? Mas eu tive grandes discipuladores e até hoje exercem influência sobre mim. Um deles é o Luiz Cláudio, que é um pastor também hoje, é meu irmão adotivo. Sim. Pastor Luiz Cláudio, ele foi uma pessoa e é uma pessoa extremamente importante para mim. Depois eu tive dentro da nossa igreja, e até hoje, quem me discipula foi meu amigo do seminário. A gente fez seminário junto. É o Caio, ele é pastor Caio. E ele pastoreia hoje a igreja em Tampa, a Igreja Batista Instituto em Tampa. E o Caio é meu amigão. Acho que o discipulado, se existe um lugar, vamos dizer assim, hierárquico no discipulado, Tá errado. Não, e até existe, eu vou até quebrar um pouquinho assim. Discípulo em cima e discipulador embaixo, no seguinte sentido, o discipulador tá lá, obrigado, gente, aí tá chegando comida aí, hein, Tiagão? É assim, hein? Rapaz, o negócio tá sério aqui, hein? Bom dia, obrigado, tá, querido? Rapaz. Obrigado. O discipulador, ele tá lá, olha, rapaz, aqui, ó, pronto. Eita. Bom demais, obrigado, viu, querido? O discipulador, ele tá sempre embaixo, no seguinte sentido, ele tá embaixo pra lavar pé. E é o que o Caio até hoje faz comigo, meu amigo Caio. A gente se reúne, tá constantemente, semanalmente a gente tá junto, trocando. E, assim, de 15 em 15 dias, pelo menos, que é o que a gente entende como bacana, a gente reserva um dia pra gente, um tempo pra gente estar junto. Mesmo que seja online, né? Mesmo que seja online. Que bom, né, que a gente teve essa oportunidade, né, de ter uma experiência boa com o discipulado, né? Que tem muita gente, inclusive, que tem uma experiência tóxica com o discipulado. Que, como você disse, vai ser uma das próximas perguntas. Uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que eu acabei até esquecendo, quando eu fui passando as perguntas, é que eu tenho 13 anos. Eu sou discipulado pelo Thiago. O discipulado, por menor de idade, obrigatoriamente tem que ser feito pelos pais. Porém, entretanto, todavia, durante uma conversa com a minha mãe, que eu fui enxerido, eu fui e perguntei, né? Queria saber como é que era essa experiência. E aí eu descobri que podia, né? Porque, segundo ela, eu já tinha um entendimento bom sobre a palavra, já tinha um consentimento do que era e como me cuidar nisso. Apesar de o meu discipulado ser com a supervisão dela. E aí eu cheguei à conclusão de que o Thiago seria a melhor pessoa pra eu poder compartilhar na minha vida, minha caminhada na igreja. E assim, apesar de você sempre ser uma criança pra sua mãe, cara,
você já é adolescente, cara. Você tá crescendo. Então, é normal, é natural mesmo, cara. Tá na hora e é bem bacana. E você tem o melhor. Tiagão, meu irmão. Eu fiquei feliz fiquei muito feliz porque foi um convite, assim... assim, a gente tem esse papel, por exemplo, na minha família tem pessoas, colegas meus amigos que não são cristãos, e você vê que busca. Eu tive recentemente um colega que estava com problema no casamento e me ligou, ó, queria conversar. Então são coisas que você já faz já naturalmente, né? Uhum. Aí quando a Leila veio falar na mesma hora, eu falei, não, sim, tô aqui para isso. Né? E como o Everton falou, eu citei o pastor Ricardo, mas teve várias pessoas. Se você for colocar mesmo assim, são várias pessoas que passaram a nossa vida como discipulador, né? Uhum. Mas é isso aí. Então vamos lá. Quarta pergunta. Esqueci, calma aí. Tá indo rápido. Próxima pergunta. Com um momento. Como saber se eu fui escolhido? Como saber se eu posso ser escolhido? Ou como escolher uma discipulador? Legal. Tiago, quer falar? Não, agora eu vou deixar pastor. Pode pastor agora. A primeira coisa que a gente tem que saber a respeito disso é que nada é obrigado. E aí a gente vai falar especificamente do que acontece no nosso contexto, na nossa igreja. Nada é obrigado. Você vai discipular fulano, você vai ser... Não, não é por aí. Agora, existem algumas coisas que são importantes a gente entender. Por exemplo, o discipulado, até pela proteção, porque você está sendo discipulado por alguém, é literalmente você se fazer vulnerável para outra pessoa. Óbvio que não é assim, você vai ter que contar tudo. Não, a gente sabe que isso vai acontecendo à medida que a confiança vai sendo estabelecida. Vocês dois vão ganhando confiança. Exato, não é de uma hora para outra, alguns vão mais rápido, outros vão menos rápido e tal. Mas o que é importante é que para a pessoa discipular na nossa igreja, ela precisa estar sendo discipulada. Se você cuidar, você precisa estar sendo cuidado. E novos discipulados, eles são estabelecidos quando as partes estão de acordo e quando a pessoa que está discipulando a pessoa que vai discipular, ela está de ok em relação àquilo. Então, nenhum discipulado é estabelecido ao réu. Pelo contrário, recebe o ok das partes envolvidas e também da pessoa que está cuidando daquele que vai cuidar, dizendo assim, cara, ele tem condição de cuidar. Porque a gente sabe que forjar discípulos de Jesus é algo muito sério. E se você não for parecido com Cristo, o que vai acontecer é que você vai forjar discípulo para você. E esse é o maior perigo, né? Coisa que você toca muito na igreja, né? Exatamente. O discípulo nasceu de Jesus. Exatamente. Que eu acho que... Eu nem gosto, até falo isso demais lá na igreja, eu nem gosto do termo, né, forjado, tudo bem que ficou, e eu também falo, chamado discipulador, né? Porque como se eu estivesse fazendo um discípulo meu. Não, eu sou e eu gosto desse termo que até o pastor Danilo Figueira, que fez um livro chamado Fazedor de Discípulos, esse termo cunhado por ele, eu acho ótimo. Porque eu não faço discípulo para mim, eu faço discípulos para Jesus, são discípulos de Cristo. Né? Então é isso, assim, não existe um lugar de subjetividade na escolha de um discipulado, mas algumas coisas a gente não negocia. Primeiro, a pessoa para discipular tá tendo que ser discipulada. Em segundo lugar, ela tem que receber o ok da pessoa que a discipulou. Ela tem que ter alguns princípios. Esse ok não é baseado na subjetividade apenas da pessoa que está discipulando. Essa pessoa tem um coração ensinável que vai discipular? Essa pessoa quer viver em santidade, ou seja, quer andar com o Senhor? Ela está perfeita, né? Porque a gente sabe que ninguém está perfeito. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Então, assim, mas existe quebrantamento na vida dela, ou seja, ela consegue se abrir à vulnerabilidade para ser cuidada, ela quer andar em santidade e ela quer forjar Cristo no outro. Esses são alguns parâmetros importantes para que a gente institua um discipulado. Isso é um aspecto muito importante, né, que você tocou, que as pessoas elas tentam buscar outras pessoas que são perfeitas, né? E elas acabam que nunca vão encontrar. Exatamente. Acho que o tópico mais importante que você falou é saber se aquela pessoa está quebrantada, se ela quer realmente buscar. Exatamente. É isso mesmo, isso mesmo. E a sua versão, hein, Thiago? Assim, eu me lembro, né, que a gente na célula, a Renata, na época, falou sobre a gente ser discipulado, né, e discipular, e deu lá os nomes das pessoas que estavam ali. Mas eu acho que, assim, Deus, quando ele faz assim, você não precisa ficar escolhendo, eu quero porque ele é o melhor, ele é o mais amigo, não. Acho que Deus indica, assim, você é a pessoa certa. E foi natural porque as pessoas não
foram certas, assim, por exemplo, cada um tinha o seu já no coração. O Rafael já vem me acompanhando há bastante tempo sem falar, né? Ele é muito educado, assim, já mandava mensagem, a gente fazia todo dia, a gente começamos a ler a Bíblia, ó, todo dia você manda o que você leu, eu mando o que você leu, então assim, a gente já tava assim já, aí não teve nem o que escolher, né? O Rafael já estava envolvido com ele, e assim, foi ele. E você, assim, foi um privilégio mesmo, porque o Rafael tinha comentado comigo antes já. Falou, Thiago, ó, começa a ver adolescente para você começar, né? A cuidar, você dá para fazer um quebra-gelo. Aí ele indicou o João Pedro, que é outro menino que tem lá. Só que eu já tava com o B há bastante tempo e ele ainda, como o Rafael tinha se afastado se afastado não, né? Não tava mais de frente com o Monte Irmão. Falei, ó, tem um aqui que tá preparado não, mas já tá no gatinho, né? Aí ele quer ir, falei, ó, o Bernardo, aí comecei a compartilhar, né, as coisas, aí o Bernardo passava, né, e falou, ó, então é com você mesmo. E quando veio o convite, assim, parece que é o que eu falei, é tudo natural, Deus vem e mostra. Vai. Eu falei, não tenho que... Quanto tempo que... Eu já tô perguntando aqui, eu sei que é teu papel perguntar, mas eu vou fazer uma pergunta. Quanto tempo vocês estão, o discipulado de vocês está acontecendo? 2 meses. 2 ou 3 meses. Recente. Como é que tem sido essa experiência, Bia? Agora conta você. Muito boa. É uma experiência diferente, sabe? De ter outra pessoa ali do seu lado. Que... Um conceito que você vai aprendendo é que amigo que você chama de amigo, na verdade, não é seu amigo. Você vai adquirindo essa relação que é diferenciada com uma pessoa que você sabe que você pode contar do lado. E é uma coisa que ele toca bastante nas células dele. E é isso aí. No tópico que você tocou, que normalmente acontece bastante, né? Que Deus já vai lá e manda o nome pra você. Não tem muita discussão. Por exemplo, quando eu fui conversar com a minha mãe sobre isso, o primeiro nome que apareceu na minha cabeça foi Thiago. Aí eu pensei, não, calma aí, deve ter outro nome. Aí eu pensei, fui pensando, 2 dias, aí não, Thiago. Fui lá, conversei com a minha mãe conversou com ele e agora a gente tá assim. Assim, porque na célula, né, ele igual ele falou, na célula, assim, eu sempre deixo bem claro com eles, assim, confiança, né? No final da célula, sempre no meio, fala assim, ó, o que vocês precisar, os assuntos que você não quiser compartilhar aqui na célula, procura a gente no final, vá lá, que a gente estamos aqui para ajudar. Nós somos ali, além de estamos ali sendo líder, mas somos amigos, somos seres humanos. Então, deixo bem claro, assim, para eles ter confiança e ter certeza que assuntos que vão vir não vai ser compartilhado, vai ser até ajuda. Aí eu falo para eles, ó, e o que eu não puder ajudar, eu vou até o Rafael, vou até o pastor, né, sempre falo isso. Então, assim, para ganhar a confiança de todos eles, né, até porque nós somos seres humanos. Teve pessoas que lá atrás me ajudaram, então eu tenho que fazer uma coisa. Amém. É isso. Então, na próxima pergunta o livro Fazedor de Discípulos, o livro que você cita no curso de preparação, né, lá na nossa igreja, a Igreja Batista Atitude da Ilha do Governador, o Fazedor de Discípulos do Danilo Figueira, quase que eu falo Fernando. Cita essa necessidade de modelo, amizade, aliança e visão de multiplicação. O que vocês acham sobre essas premissas? Como vocês acham que elas podem ser adaptadas? Repete quais são as premissas que você quer que eu trabalhe. Modelo, necessidade de modelo, amizade... Vamos por parte, então? Vou falar sobre modelo primeiro. Ok. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não existe em discipulado. Modelo é relação intencional, que através de estabelecer a conexão, a gente vai se parecendo. E porque um parece com Cristo, o outro vai se parecendo com Cristo. É o que o apóstolo Paulo estabeleceu, inclusive, em muitas suas cartas. Você é meu imitador, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, o que ele está falando é, cara, a expressão máxima que vocês podem ter a respeito do evangelho de Cristo é olhar para alguém que se parece com Cristo. Até parece presunção do apóstolo Paulo quando ele fala isso, não? Né? Bem, não parece? Olha para mim que eu sou o cara. Mas ele entendia. Eu acho que o judeu tem muito disso, né? O judeu é concreto. Ele não é filosófico. Esse mundo helênico tem a ver com o que aconteceu nas releituras lá da Grécia. Enfim, é muito, muito filosófico isso aqui. E a filosofia mesmo. Mas o judeu é concreto. Então o apóstolo Paulo falou assim, cara, evangelho é concreto. Olha para mim. É bem firmado, né? Olha para mim. Então, assim, a modelagem talvez seja... Talvez não. É a maior referência do modelo discipular. Quando você olha para Jesus,
você pensa assim, não era mais fácil o cara Jesus botar os caras numa sala de aula e explicar, olha, Deus parece assim, não foi isso. O que Jesus fez? Eu acho muito legal os primeiros discípulos que Jesus chamou, o termo que ele usava era vinde vede, vinde vede, vinde vede, vinde vede. Ou seja, encontrei, acho que foi Natanael que falou com, não sei com quem, que falou assim, ó, encontrei um mocinho, onde ele tá? Vinde vede. Ou seja, é uma relação é a relação que estabelece e modela quem Cristo é no outro. Então, o discipulado é modelo. Não é transmissão de conhecimento. É transmissão, até tem transmissão de conhecimento, mas essa transmissão acontece através das relações. Então, modelo, qual é o próximo que você falou? Amizade. Amizade. Vai lá, Tiagão. Não, assim, só... completando. E no modelo, assim, olha a responsabilidade que eu tenho, um exemplo, né? Não que eu não tenha, um exemplo. Agora, eu discipulando, assim, eu tenho que ser mais modelo, eu tenho que ser mais responsável, Um ajuda o outro, Cristo, né? Pra ele ver Cristo em mim. Então, assim, uma coisa, uma situação que eu vou tomar, opa, não. O B tá aqui, vou ter que... Interessante isso. Isso impulsiona, Você né? vê que, um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro a crescer. O B te ajuda a crescer muito no Senhor e você ajuda o B a crescer muito no Senhor. Um exemplo, eu falo com ele, né? Eu peco muito assim. A gente tá fazendo de 15 em 15, mas às vezes o horário do trabalho impede de a gente ter essas reuniões. Então, assim, eu me cobro muito nisso. Eu falo, não, se eu falo que vai ter, tem que ter. Não de chuva, então, assim, olha a responsabilidade de falar, antes na cela, hoje eu não vou porque não dá, não. Tem alguém me esperando, tem alguém que tá ali querendo... É interessante. Nesse sentido, tá vendo? O estabelecimento da rotina e do mentoreamento, que você fala assim, cara, eu tenho... Você vê que no discipulado também tem mentoreamento, mas não é só isso, né? Você fala assim, cara, eu tenho uma responsabilidade de forjar Cristo no bem. Então, cara, eu não vou falhar em relação a isso. Então, o discipulado é uma relação literalmente de troca, assim. O Bernardo forma Cristo no Tiago e o Tiago forma Cristo no Bernardo. Isso é muito bom. E eu acho que o desdobramento da próxima que você falou aí é a amizade, né? Amizade. Ou seja, para se estabelecer modelagem, precisa de tempo investido. E com tempo investido se constrói amizade. É então, isso, assim, né? Não tem como. Um discipulado que não tem amizade não é discipulado ainda. Aquela constância, ela vai gerar uma confiança maior, né, na pessoa que vai gerar essa amizade. E a amizade, ela é estabelecida, a consequência da amizade é a transparência. E não existe discipulado profundo que haja cura sem transparência. Tiago 5,16. Confessar as vossas faltas uns para os outros para serem curados. Você lembra que a gente conversou sobre isso? No meio de semana? Ou seja, se o perdão de pecados é aqui, se vocês confessarem seus pecados diante de Deus, ele é fiel e justo para perdoar, como diz o texto, a cura é aqui. Você fala, né, que é horizontal. Exatamente. A confessar um para o outro. Mas é óbvio que você não vai chegar aí. Eu não conheço Tiago? Vou confessar pro Tiago? Não, cara. É daí que vem a confiança. Daí que vem a amizade estabelecida, que estabelece confiança e, como consequência, esse caminho de diálogo sem barreiras. E o diálogo sem barreiras, sem julgamento, inclusive, que é muito, muito comum acontecer. Ih, cara, tu errou nesse negócio aí, pô, fulano não tá legal. Isso sem acaba com muitos discipulados, né? Isso aí, sem barreira, sem julgamento, você fala. E à medida que você fala, você começa a colocar pra fora, você começa a ser curado. Tiago 5,16. E a sua visão, hein, Tiago? Sobre amizade? Você falou agora? Então, é isso, assim, relacionamento, né? Um exemplo. Isso que eu faço na célula para chamar eles para esse meio de, não o líder, mas tem um amigo aqui. Aqui tem uma pessoa que tá preparada. Liga a hora que vocês quiserem. Então, falar assim, que tá de igual para igual. Igual para igual. Eu sempre falei isso, eu não tô aqui acima e vocês embaixo. Eu gosto de falar isso, assim. Nós estamos aqui, assim. Eu sempre falo isso para ele, né? Para eles. Então, assim, eu acho que foi isso, esse relacionamento, essa transparência gerou essa amizade antes de tudo. Muito legal. Então, assim, igual você falou, ele não iria falar com a mãe dele, é o Tiago, nem conheço ele, nem fala comigo direito, chega aqui, dá a cela, tudo, né? Não foi assim. Então é isso. Então, próximo... Eita! O próximo conceito é aliança. Aliança. Eu acho que todos eles são, assim, estão interligados de alguma forma, né? Amizade, depois qual foi o outro? Foi modelo. Modelo. E aliança. Amizade e aliança, assim. A aliança é talvez o apogeu da amizade. O apogeu da amizade. Os discípulos eles foram ganhando um caminho tão incrível com Jesus, não só de vê-lo fazendo milagres,
mas de relacionamento, de amizade, tamanha, que chegou um momento, que é inclusive o que o Danilo Figueira fala no livro dele, chega um momento, os caras tinham experimentado tudo de Cristo, inclusive a ressurreição de Cristo, que ele falou assim, eu vou até o final, inclusive morrer por você. Foi o que aconteceu com todos os discípulos, menos com João. E ele fala, né? Não há amor mais lindo que esse, do que o amigo que dá vida pelo outro, né? É isso aí. É alguém que dá vida pro seu amigo. É isso aí. A aliança, então, nesse sentido, é a construção de uma relação tão profunda que, cara, é meu amigo. Tá maluco, eu vou até as últimas consequências por ele. Foi isso que Jesus desenvolveu nos 12. Se ele não desenvolvesse aliança nos 12, o evangelho pararia nos 12. Mas O desenvolvimento da confiança, né? Quando o Espírito Santo ele desceu lá em Atos capítulo 2, aqueles caras destemidamente conquistaram o mundo para Jesus, perdendo a vida deles, inclusive. Porque tinham aliança. Hoje eu estava lendo a minha vida devocional, isso, eu estava lendo, eu tô lendo o texto de Atos, capítulo 7, capítulo 6, perdão. Pedro e João, depois de terem curado pelo nome de Jesus o paralítico no templo, na porta do templo, o povo do Sinédrio, os fariseus chamaram e falaram, você tem que parar de falar sobre Jesus, você está causando... Daí Pedro falou, como é que eu vou parar de falar das coisas que eu tenho experimentado nele? Visto e ouvido. É impossível parar de fazer isso. Ou seja, olha o tamanho da aliança do cara. Ele estava diante das pessoas que podiam matá-las, podiam prendê-los, inclusive eles foram presos por causa disso. Mas o nível de intimidade, de compromisso e de senso de propósito que eles descobriram nesses 3 anos de relacionamento com o seu discipulador, fizeram eles irem às últimas consequências. Até os confins da terra. É isso aí. E é um dos pilares do evangelho, né? Você amar aquela pessoa mesmo sem conhecer ela. É isso aí. Uma das coisas que, tipo assim, acaba sendo mais difícil de fazer. Exatamente. Ele trocou os 300 fáceis por um difícil, por 2 difíceis, né? E a sua visão, hein, Thiago? Assim, sobre a aliança, é o que a gente falou sobre... Nós estamos com um adolescente lá que tá com uma dificuldade, assim, de ir, tá desanimado. Cauã. E assim, não vai ficar... Eu falo pra eles, não vamos deixar ele pra trás, né? É isso aí, a gente amar, né? Alguém lá atrás, repetindo, né? Me amou, né? Acreditou em mim e hoje eu tô aqui. E ele não vai ficar pra trás. Então, assim, são coisas que eu tenho que se dedicar mais para que ele possa ver Cristo, né? Ver assim, realmente, às vezes ele não tem, não no caso deles que não é, né? Na família deles não é isso. Mas às vezes é falta de amor, às vezes é falta de alguém que fala assim, alguém tá acreditando em mim, né? Tem alguém que acredita em mim, tem alguém que não vai desistir. Então é isso, assim, a aliança eu acho que é assim, eu não medir forças para não deixar ninguém para trás. Exato. Isso aí. Então, a aliança, ela acaba sendo o desenvolvimento total, né? Da confiança dentro de um relacionamento. É isso aí, exatamente isso. Que eles desenvolvem ao longo da história com Jesus de uma maneira incrível, né? Quando eles darem a vida, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Imagina o sofrimento de ser crucificado de cabeça para baixo. Caraca. Foi Pedro. Ele falou, não sou digno de ser crucificado que nem Jesus. Como meu Senhor. Então vamos lá, a próxima pergunta. Como o conselho discipulado está presente na Bíblia? Conselho? Tiago. Conselho? Como o conceito de discipulado está presente na Bíblia? Essa é pergunta de prova. Vamos lá, 10 para você. Eu tenho até uma bolinha aqui, né? Conselho. Manual. Não, obrigado. Assim, eu tava estudando hoje, né? Vendo no Antigo Testamento lá, o Moisés, né? Que delega lá, eu acho que começa já a fazer ali, né, o discipulado. E o próprio Jesus mesmo, com os 12 ali, né? Caminhando. É igual o pastor falou, ele não sentou na sala e escreveu. Ele, vida na vida, vamos lá e ver o que eu tô fazendo, né? Então, assim, é mais isso, é isso mesmo. Moisés, Josué, Elias, Eliseu. É aquilo que a gente falou, né? Vida na vida, né? Não Paulo é só Barnabé. Não é fazer faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Isso acaba com uma relação entre os dois. Que põe uma relação de, putz, aquele cara tá fazendo, eu tô superior àquele cara que era pra estar superior a mim, sabe? Você põe uma relação de controvérsia naquela relação. E você, pastor? É o conceito que você tá falando, né? Sim, conceito discipulado. Então, eu tô dando os exemplos, né? Que o conceito discipulado está em todo e qualquer tipo de forja de liderança. Todo e qualquer tipo. Então, quando você olha, por exemplo, Elias,
que Eliseu que grudou em Elias, né? Discípulo de Elias, que grudou e Elias falou, olha, se você me vir subindo aos céus, pegar a minha capa, vou te dar unção dobrada e tal. A gente vai vendo que existe essa transferência de unção é através de relacionamento mesmo, de modelagem que isso vai acontecendo. Então a gente vai... A palavra no grego é talmidim, que inclusive o conceito de discípulo com seu discipulador era comer a poeira da sola do pé do seu discipulador. Então o discipulador ia à frente e à medida que ia andando, ia sujando, né, o cara de trás, ou seja, ter as poeiras do seu discipulador. E em todo e qualquer tipo de relação e forja de liderança, a gente vê uma relação de alguém forjando aquela pessoa, alguém discipulando aquela pessoa. Agora, é óbvio que o discipulado já foi definido naqueles modelos, vida na vida, e claro que o discipulado cristão de Cristo tem um propósito específico. E é engraçado, né? Você vê que na Bíblia, tudo, desde Gênesis até Apocalipse, tudo aquilo foi feito por discipulado. Tudo. E é até engraçado pensar, né? Começou lá atrás, 3.000, 4.000 anos atrás. E agora tá na gente. Tá com a gente. Tá nas nossas mãos, né? Exatamente. É o ID. É o IT. E a gente tem que fazer algo a respeito, né? É óbvio que a gente tá falando sobre discipulado cristão, mas tudo na vida é isso. Tudo na vida. Então, por exemplo, você faz medicina. Quando termina medicina, você tem que fazer estágio, residência, né? Por exemplo, eu fui fazer teologia. Acabou teologia, eu tinha uma carga horária que eu tinha que fazer estágio para fazer alguma coisa em algum lugar. Eu fiz música. Terminando arranjo de música, eu tinha que fazer algumas peças, executar algumas peças, trabalhar em algumas instituições. Modéstia à parte, né, pastor? Hã? Modéstia à parte, né? Não, eu fazia. Eu tinha que fazer. Mas a verdade é que o meu ponto aqui é o seguinte: o aprendizado, que o discipulado tem a ver com aprendizado, aprender, seja um ofício ou alguma coisa, tem a ver não com o conteúdo, mas com as relações estabelecidas em cima do conteúdo. Então ninguém ensina nada para ninguém. As pessoas abrem janela ao conhecimento. Obrigado. As pessoas abrem janela ao conhecimento através de experiência, de relação, e a partir dali as pessoas elas vão se forjando e conhecendo. Não existe ensino que seja conceitual. Todo ensino é necessário demais ser experimental. Pergunta que eu faço para você. Vou fazer pro Thiago, que você ainda tá. Thiago, você trabalha com números, certo? Sim. Então, você lembra quais são as partes de uma célula do corpo humano? Não. Então, por que você não lembra? Porque isso não tá no teu não tá mais no seu cotidiano de experiência. Foi um conceito que botaram lá atrás pra você, você decorou pra fazer a prova. Isso. Assim, se a gente parar, a gente consegue relembrar, mas agora, assim, agora que... Eu não lembro. Eu falei pra você, mas eu não lembro. Eu sei que tem plasma, não sei o que, não sei o que lá. Eu sei, mas não faz sentido pra mim. Por quê? Porque ensino e a gente vai sendo forjado na experiência, não é no conceito. A gente pode até decorar pra fazer prova, cara. Mas a gente vai esquecer depois. Não tem... Hoje, pra mim, algumas coisas são tão vivas e tão claras porque fazem parte da minha experiência de vida. Até por isso, é claro que discipular tem a ver com educação também, até por isso que, assim, dentro do processo de educação, você vai percebendo que, e hoje o que tem que mais se discute dentro das universidades em termos de pedagogia é que não existe ensino. Eu já estava lendo até um conto a respeito disso com Robi Alves. Ele falou, não existe ensino que não seja precedido por gamificação. O que é gamificação? É a experiência daquele contexto, a experiência daquele conteúdo. É a mesma coisa. Por isso que discipulado não faz sentido sem vida na vida. Discipulado não é uma transmissão de conceitos. Senão você decora, mas não mudou. E esquece daqui a pouco. É isso, né? Não é só chegar na pessoa e falar pecar é errado. Uau. Só, Ninguém para de pecar. Essa é uma coisa boa pra caramba que você botou, B.
Ninguém para de pecar porque sabe que tá errado. Senão todo mundo seria santo, cara. Agora, a pergunta é, quais são os seus desejos? E como conduzir os meus desejos? Já tem uma experiência com Deus. Quando os desejos são convertidos porque experimentamos Deus, a gente começa a viver em santidade. E aí tá o discipulado, né? Eles põem em experiência constante pra você aprendendo e sendo forjado, né? Discipulado é um caminho de experiência. Uma coisa muito interessante, que Jesus forja bastante, né? Nos discípulos dele. E ele não fala, fiquei. Ele fala, venha comigo e fique comigo, né? E como você falou, né? Ele não colocou eles numa salinha de aula. Ele ficou com ele legal, pelos 3 anos. Uhum. Então agora as perguntas elas vão... Espero que vocês demorem um pouquinho mais. Porque realmente tá vindo muito rápido. Então vamos lá. Por que vocês acham que o discipulado ele seja tão importante para a propagação do nosso evangelho, para a propagação da igreja e importante para o indivíduo em si como crente? Essa é boa. Essa é boa. Do primeiro. Vamos lá, vamos resumir. A importância para o indivíduo, para a igreja. Para a propagação do evangelho. Assim, eu vejo assim, vamos lá. Visão, a visão da igreja, um exemplo, a visão da igreja. O discipulado, ele vai seguir a visão do que a igreja tem. A nossa igreja é de célula e tudo mais. Então, assim, a pessoa vai lá e aceita Jesus novo convertido. Então, o discipulador vai lá e vai... Não vou falar ensinar, né? Mas sim mostrar tudo, não só como acabamos de falar agora aqui do discipulado, a visão da igreja, tudo que aquela igreja acredita. E através daquele conhecimento ele vai crescer. A igreja vai crescer porque ele está crescendo junto, né? O conhecimento. Né? E ali ele vai propagar para outras pessoas. Então, assim, eu acho que... Assim, pelas experiências que eu já tive em outros lugares, eu sou meio, assim, até... Eu pis em ovos para falar, para depois você falar pra gente falar assim, as pessoas falar, veio de outro, agora tá falando mal da onde você começou. Não. Assim, eu vejo assim, mal do prato que comeu. Comendo no prato onde você, cuspindo no prato onde você já comeu. Então, assim, é isso, eu acho que o discipulado e a visão da igreja, né, como o pastor falou, e o pastor José já falou uma vez, conexões, você ter conexões com pessoas da mesma visão que você. Então, assim, eu acho que todo mundo ganha. O discipulador, o discipulado, a igreja, tudo mais. O pastor pode até acrescentar sobre isso, né? Porque é uma pergunta bem complexa sobre isso. Então, na minha visão, assim, imagina eu entrar na atitude sem saber da visão, igual o Rafael, na época, né? Quando a gente começou a conhecer uma atitude, foi numa live, a gente tava o escudo tava sem live porque era na época de Covid. Foi quando a gente entrou na atitude em lives. Então, assim, a gente não tinha noção do que era a igreja, o que era a visão, o que era discipulado. E o Rafael me ajudou, né? Outras pessoas me ajudaram. E hoje eu tô passando o quê? Pra você, passando pra outras pessoas, a visão da igreja. Quem tá ganhando com isso? Você, eu, a igreja em si. Uhum. Então, assim, a visão que eu tenho é essa. A igreja é uma reunião de discípulos, cara. A igreja do Senhor é uma igreja de discípulos. Você até fala, né, que os cultos do domingo são a celebração das células do quarto, né? É isso aí. Então, assim, o crescimento da igreja está diretamente relacionado com o crescimento do discipulado, ou seja, da efetividade do discipulado. E eu não falo igreja como instituição, eu estou falando aqui a comunidade dos santos. Não existe uma comunidade dos santos sem que existam discípulos. A quantidade de discípulos que tem no mundo é exatamente igual à quantidade da comunidade dos santos. Então, se a gente para de fazer discípulos, a gente literalmente estanca o crescimento da igreja. E, como consequência, estanca o único mandamento que Jesus nos deixou para continuar. Vão e preguem o evangelho para toda criatura e façam discípulos. Uhum. Então, assim, uma coisa é sinônimo da outra. Só existe crescimento da igreja porque existiu o crescimento de discípulos. Senão... Era isso que eu estava tentando falar. Olha só, quer ver um exemplo bem claro disso? Um exemplo. A gente está na célula lá, no Kids. Acontece isso muito no Kids. Tá lá, 30 pré-teens. Aí a Renata sempre fala, ó, vê as crianças que não estão em células. Não tem em células. Então a gente faz essa contagem na... Tá em célula ou não? Tá em célula ou não? Não. Mora onde? Aí eu moro no Galeão. Aí tem uma que mora no Galeão. Minha mãe mora perto da minha casa. Aí, ó, pega o nome dela. Aí na outra semana,
aquela criança que não tinha célula tá agora Na inserido célula. na célula porque uma criança se identificou Muito legal. e a gente identificou ali que tinha pessoas sem célula. Uma E pausa acaba- aí só. Vocês podem explicar pra eles o que é uma célula? Porque eu sei que tem várias Tá denominações de certo. igreja. Não, fala, Tiagão. Você, pô. Vou Vai lá, falar? filho. Líder de Claro. célula? É, líder de célula. Pode falar. Células, assim, nossa igreja é uma igreja com visão de células, e eu sempre gosto de falar assim, né? Eu vim da igreja que a gente tinha as reuniões às quartas e aos domingos, né? Então, o nosso culto de quarta é as células da semana, semanais. A gente se reúne ali, né? Vida na vida, a gente aprende Jesus, a gente tem um lanche no final da célula, tem aquele Por isso que a gente tá comendo aqui, tá, gente? bate-papo, né? Então, assim, aí a gente identifica ali as crianças que não têm. Então, assim, olha só, o pastor falando, quem ganha? A igreja e o reino de Deus. Por quê? Porque aquelas crianças que não foram inseridas, na outra semana estão porque não sabem nem o que era célula, né? Meu pai foi, minha família foi. Então, assim, olha a importância que é você identificar ali, que não tá, né? E inserir aquelas pessoas. Então, assim, quem ganha a igreja e o reino. Uhum. Célula é uma ferramenta que nós temos que, através de relacionamentos intencional, nós ganhamos pessoas para Jesus. A gente costuma dizer que a gente não ganha ninguém para Jesus. Primeiro a gente ganha pra pessoas gente. pra gente. E depois elas vão querer o que a gente tem. Dentro dessa célula, que é uma reunião pequena, com o objetivo principal de evangelização, não é de comunhão, até tem comunhão e tudo mais. Ali nós estabelecemos alguns níveis de discipulado. O nível de discipulado que a gente quer, e gente, assim, não é isso é o nosso jeito de fazer discipulado. Isso não tem a ver com a Bíblia. Nós temos alguns níveis de discipulado, mas todos eles não ferem o propósito central, que é relacionamento intencional com o objetivo de forjar Cristo no outro para ele ser enviado. Isso é discipulado. No nosso caso, a gente percebeu o ideal seria que todos fossem discipulados um a um. Só que, por questões óbvias, que a gente tem muito mais pessoas para serem discipulados, que é todo mundo, que pessoas que têm condição de discipular, que infelizmente não é todo mundo, porque a pessoa tem que se parecer com Cristo de alguma forma. Então a gente viu que existiam lacunas de discipulado, pessoas que estavam ficando sem discipulado. E a gente desenvolveu alguns estágios de discipulado. O primeiro estágio de discipulado é o discipulado do novo convertido, que é esse que a gente fazia nas classezinhas antigamente. Eu chamaria de discipulado? Sim, inicialmente sim. Lembra aquelas primeiras lições que a gente aprendia? Quem é Jesus? Isso. Como que a gente faz para estar com ele? Qual é o plano de salvação e tal? Isso são algumas lições. A gente faz isso através de um livrinho, né? É o primeiro estágio que eu diria. Depois, o segundo estágio de discipulado, a gente chama de grupo de discipulado. Geralmente, a gente reúne, por exemplo, os homens da célula se reúnem uma vez por mês. Alguém traz alguma reflexão, os homens estão conversando, depois a gente bate papo. Relacionamento, vida na vida em torno de Cristo. E o discipulado a um acontece para líderes e auxiliares de célula. Majoritariamente, mas pode ser para os outros se a gente tiver condição. O ideal seria que todo mundo fosse discipulado a um. E a gente luta por isso, inclusive. Mas sem furar relacionamento para que as pessoas se pareçam com Cristo com o objetivo de serem enviadas. Uhum. Então, na célula é o ambiente pelo qual a gente, inclusive, começa a estabelecer o líder a fazer as conexões para os discipulados acontecerem. Sim, então. Você lembra o que você ia falar ainda? Eu acabo esquecendo, que eu te interrompi, desculpa. Não, é isso. Eu ia lembrar uma passagem que o pastor fala, eu cito na célula, sobre isso, né? Relacionamento, né? Para trazer pessoas para ganhar pessoas para Cristo, né, na célula. Que ele conta a história de uma pessoa que o esposo não era da igreja, ela buscava ela na célula, o senhor ia levar bolo lá. Levava bolo, levava lanche e acabou ganhando primeiro a pessoa para ele e para depois ganhar para Cristo. Porque a gente come célula pra caramba. Vai ganhando as pessoas pela boca. Eu ia lembrar disso. Tipo peixe, assim, que tipo, morre pela boca. Que interessante, né? É um jeito curioso pra ganhar as pessoas pra Jesus. Primeiro você ganha pra elas, né? Você fala aí, vamos assistir um jogo do Fluminense. Excelente ideia. Jogo do Fluminense. Ai. Então vamos lá. Então, resumindo, a importância do discipulado é que através de você, primeiramente, ganhar a pessoa pra você fisgar aquela pessoa,
Depois você ensina nos momentos apropriados sobre Jesus para ela. E essa pessoa vai aos poucos querendo saber mais e mais e mais. E vai vendo na sua vida. Uhum. É importante isso, né? Você tem que ser um modelo, como a gente falou. Você não pode fazer o tal do não faça o que eu faça, faça o que eu falo. É. Que isso vai acabar com a relação, vai distanciar, inclusive, o novo convertido. Que é o caso de muitas igrejas. Lógico. Então, vamos lá. Então, nesse processo, o discipulador ganha, porque ele aprende com o novo convertido. O novo convertido ganha, porque ele aprende com o cachorro velho. A igreja ganha porque ela se expande. E todo mundo fica feliz. E o reino, né? O reino, tipo assim, vai se expandir porque vai estar todo mundo preparado numa visão só. Né? Festa no céu. Então, vamos lá. Uma pergunta, né, que a gente falou aqui no início que ia ter é como identificar, evitar e reagir a um discipulado tóxico. Legal. Acho que vale a pena definir o que é discipulado tóxico antes. Sim. Né? O discipulado tóxico é toda vez que nós não fazemos discípulos para Jesus. A gente faz discípulo para a gente. Geralmente, o discipulado tóxico acontece como fazendo discípulo para a gente, em que o discipulador se torna o centro, o chefe. Quantas vezes a gente viu que, em nome de Deus, as pessoas dominam umas às outras? E por causa disso, inclusive, aí aqui tem uma questão histórica, óbvia, e muitas vezes tem uma questão de imaturidade, de falta de caráter, muitas vezes, de usar o nome de Deus para justificar, inclusive, o seu ponto para você estar acima dos outros. Não entendeu nada do evangelho em relação a isso. Em nome de uma autoridade, de versículos recortados sem contexto nenhum, não... Aí daquele que se levantar contra o giro do Senhor. Isso já vem lá de Roma, né? Vem capaz, desde que o mundo é mundo. Desde que falou-se sobre Deus, tem gente que em nome de Deus está falando, e pior, né? Em nome de Deus eu falo, assim diz o Senhor um negócio para você. Depois que eu falar alguma coisa, pode ser da minha cabeça. Quando que você vai contra-argumentar dizendo que é a voz de Deus? Sim. Então as pessoas vão dominando. Eu já vi coisas assim, esses discipulados chegaram a serem tão tóxicos que a pessoa vai namorar, tem que falar, discipulador, posso namorar? A pessoa vai... Ou seja, todo discipulado que não dá autonomia, inclusive possibilidade do discípulo de Jesus que está sendo forjado por você pensar, porque Deus fala com ele também, não fala? Vai falar comigo só? Isso aí é quanta gente, quanta relação. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Gente que é mal resolvida e quer ser alguém às custas do outro, dizendo assim, não, eu sou autoridade, você tem que... Isso é extremamente tóxico. A identidade dela ela passa a ser quem ela discipulando. Exatamente. Ela vira autoridade, né? Ela quer dizer que ela é alguém. Então ela começa a dominar o outro. Eu vi quando Jesus... Eu estava lendo esses dias, eu estava terminando de ler... Ontem, foi inclusive. Terminando de ler o texto de Lucas. E no final, antes de Jesus fazer o momento de ceia com seus discípulos, ele falou assim, ó, no mundo aí fora existe uma hierarquia a ser seguida, mas com vocês não vai ser assim. Vocês vai ser o contrário. Vocês vão servir. E aí que começa aquele lance do lava-pés. E aí que começa aquele lance deles comerem a última ceia. É a coisa mais linda. Ou seja, a lógica de uma religiosidade é manda quem pode, obedece quem tem juízo. A lógica de uma religiosidade é eu sou autoridade sobre a sua vida, você tem que se submeter. Mas a lógica do reino de Deus é eu tenho uma bacia e uma toalha na mão. Porque as pessoas transformaram o evangelho em religião. E daí o que acontece é o seguinte, é o serviço e é o amor que ensina. Entendeu? É o que o apóstolo Paulo fala assim, o amor de Cristo nos constrange, que Cristo morreu por nós, são nós ainda pecadores. Ou seja, o que existe é um constrangimento em amor, e nunca pela credencial, pelo pedigree, sabe? Pela carteirada. E esse discipulado tóxico acabou com um monte de gente. Assim, um monte de igreja. Um monte de igreja, um monte de gente machucada. Porque em nome de Deus, eu sou teu discipulador, rapaz. Eu sou autoridade sobre a tua vida. Jesus falou, com vocês não vai ser assim. Não pode ser assim. Então isso acaba com qualquer um. Por isso que o discipulado, esse discipulado tóxico, ele inclusive prejudicou a fama do discipulado verdadeiro de Cristo.
Discipulado, alguém, não quero ninguém para eu prestar conta, não. Porque esse cara que estava prestando conta, em nome de Deus, fazia o que queria. Isso é extremamente errado. Extremamente errado. Não acontece com muita frequência. Uhum. Eu vi uma conversa, né, assim, um bate-papo de um pastor de uma igreja, agora eu não vou lembrar o nome dele, com um novo convertido da igreja dele. E ele falou que a grande maioria dos ateus que tem hoje, ironicamente, a existência deles é culpa dos próprios cristãos. É. Isso é uma coisa que a gente tem que se envergonhar. Deve ser difícil, né? Pregar pra uma pessoa dessa, né? Não, porque assim, é o que você falou, Bê, assim, é extremamente difícil porque o problema não é com o evangelho, o problema é com o falso evangelho. Uhum. Era melhor que o cara, enfim, não estou dizendo isso, mas vou usar uma hipérbole aqui. Era melhor que o cara não fosse crente, porque ele ainda tá jogando contra. Entendeu? Tá jogando contra ainda. Pô, cara, não tem como. Se o cara vive um evangelho de verdade, é muito atraente. É maravilhoso. Só vai É sentir disruptivo. Coisa que a gente fala muito na célula é como é que deve ser vergonhoso. Deve você chegar no ambiente e a pessoa perguntar, você é crente? Exato. Não acredito que você é crente. Isso aí. Assim, o senhor falou que é muito mau caráter. Mas é a falta de conhecimento também? Também, tem de tudo, é óbvio. Isso é uma cadeia, O cara né? não teve um modelo nocivo, Thiago. Ele replicou. Mais uma vez, a sociologia fala sobre isso. Nós somos fruto do meio que a gente está vivendo. Claro que ele não nos define definitivamente. Nós somos fruto. Então, o cara teve uma influência de um evangelho nocivo. Ele não consegue, nunca teve um parâmetro de comparação, cara. Entendeu? Daí a consequência é que ele... então o evangelho é isso. Ele sabe junto. isso. Ele sabe que tem alguma coisa. Ele fala, cara, porque Deus se manifesta do jeito que ele quer. Inclusive em ambientes patológicos. Muitas vezes Deus está se manifestando, está fazendo com a gente ver isso acontecendo direto. Aí, por causa da manifestação de Deus, ele encara como tudo aquilo ali sendo pacote quem Deus é. Por isso que é importante a gente, inclusive, ter consciência do texto bíblico de forma sóbria. Graças a Deus, a nossa ordem de conduta de fé não depende de uma intermediação de um pastor, de um padre, nada disso. É Bíblia. Então, graças a Deus por isso, graças a Deus. Então a gente volta para a Bíblia, volta para a essência e fala assim, pô, isso aqui não tem nada a ver, olha, o que esse cara tá falando, ele pode ser até homem de Deus, mas isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Salmo 119, 105, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Graças a Deus, porque existe um caminho, uma ordem de conduta fé, que é a Bíblia. Senão a gente ficaria na mão da subjetividade de um líder. E graças a Deus nós não seguimos líderes religiosos, nós seguimos Jesus. Mas então a gente vai descartar a liderança de alguém? Não. Desde que, porque é necessário, inclusive, para a organização, mas desde que não seja uma oposição direta, um confronto ao texto bíblico, a palavra de Deus. Que aquela pessoa passa a se tornar de um pastor para um lobo, né? Que Deus fala. Exatamente. É mais algo para falar? Não. Para a próxima, acho. Assim, Vamos lá. Eu falando sobre esse relacionamento tóxico, né? Assim, eu fui prestar serviço em Recife. Então, assim, essas igrejinhas assim, do interior, posso até estar generalizando, né? Mas tem muito disso, falta de conhecimento. Eu vejo que foi falta de conhecimento. E assim, eu tava num resort, aí à noite eu pegava a Bíblia, eu ia no cantinho assim, tinha um lugar assim, bem atraente, praia, tá? Aí eu tava com a Bíblia ali, então um segurança ele tava me reparando muito, porque além de estar na Bíblia, eu tava de bermuda, camiseta, né? E aí, incomodado, aí me chamou assim, falou, poxa, você é cristão? Eu sou cristão. Poxa, aí começou a fazer pergunta. E ele falou que um irmão passou, ele estava no quintal da casa dele jogando bola com o filho, e ele foi disciplinado porque estava de short jogando bola. Infelizmente isso acontece. Então, assim, você vê assim... Muito regras e costumes, né? Isso. Aí conversei com ele, né? Ele se escandalizou. Porque você tava de bermuda, né? Assim, aí depois eu reparei por que Mas ele tava no evangelho ou ele no evangelho? Ele tava no evangelho. Ele tava naquele momento ele tava disciplinado porque... ele tava disciplinado porque o pastor passou e viu ele jogando bola no quintal do... Caraca, aquele ali... Falei, Jesus. Mas acontece. Então, assim, e só se combatem os excessos conhecendo o texto bíblico. E não é só conhecer a letra do texto bíblico, é conhecer o texto bíblico na sua essência. Por isso que eu falei sobre a falta de conhecimento. Com quem Cristo é. Por isso que eu falei da falta de conhecimento, que às vezes o pastor tá fazendo, com boas intenções, acha que tá certo, né? Às vezes aprendeu exatamente. assim, aprendeu errado e tá replicando, pensando que tá certo.
A gente tinha um membro na nossa célula, eu e o Thiago, era o Fernando. E ele dizia, não é só ler, é ler, entender e aplicar. Você levantou uma questão, pastor, que é muito interessante, que é das pessoas, elas criticarem o evangelho por causa dessas más influências dentro das igrejas. Dos pastores, dos padres que acabam se tornando lobos dentro da igreja, às vezes por má intenção e às vezes, como o Thiago mesmo disse, por falta de conhecimento, por causa das influências ao meio social deles. E eu queria te perguntar, o que você falaria para as pessoas que criticam a igreja não por causa necessariamente do evangelho, mas sim por causa do sistema estrutural delas? A pergunta é muito boa. Eu vou responder essa pergunta como Jesus respondeu. A respeito de quem ele é. A minha resposta é simples. Jesus é uma realidade que não se conhece pela mente a posteriori, a priori. Você apreende, mas antes você experimenta. O que eu quero dizer com isso? Quando aquele cego de nascença foi curado por Jesus no sábado, todo mundo, os fariseus foram tirar, o cara não podia curar no sábado, Jesus curou no sábado, não podia. Aí perguntaram pro pai, seu filho era cego de verdade? Quem que curou seu filho? Sei lá, pergunta pra ele, pô, ele já é grandinho, ele pode responder. E foram perguntando, chegaram no rapaz, que agora via, né? E era cego, mas via. E perguntaram pra ele, quem te curou? Ele falou assim, eu não sei. Porque Jesus curou e foi embora. Ele falou assim, eu não sei, eu só sei de um negócio. Antes eu era cego, agora eu vejo. Ou seja, toda a experiência com Cristo ressurreto passa necessariamente por um momento fundante de relação, de experiência. Eu não convenço ninguém a nada. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, para esse povo que tem muito a falar sobre a igreja evangélica, sobre a igreja de uma forma geral, eu também posso acrescentar um monte de coisa também. Posso ajudar eles, inclusive, a falar, realmente, você tem razão em relação a isso. Tem mais isso. Mas, graças a Deus, a relação com Cristo está para além das nossas convenções sociais. E aqui a gente tem até um paradoxo, né? Porque se cristianismo é uma experiência comunitária, mas Cristo está para além dela, a gente não tem como sair das relações, porque é uma experiência comunitária, mas também as relações não definem quem Cristo é. Cristo está para além disso tudo. Ele é esse lugar não sei quem ele é, ele passou. Alguma coisa mudou dentro de mim, mas eu não consigo definir. Até porque um Deus que se define tudo não é grande coisa. Assim, é a experiência, e graças a Deus o evangelho a gente experimenta para depois tentar entender, e não o contrário. E nunca Deus pode ser definido sobre uma realidade pormenor, diminuta, que é intermediada por quem? Pela igreja, inclusive, por quem nós somos. O ideal é que nós sejamos expressão de Cristo. Aí é um grande paradoxo, né? Porque a gente está falando sobre discipulado, né? E discipulado é forjar Cristo no outro através de referência, mas a gente forja Cristo no outro sendo a gente do jeito que a gente é. E no final das contas, o apóstolo Paulo fala, olha para mim, mas olha tudo que tem em mim tem a ver com Cristo. Entendeu? Porque o próprio apóstolo Paulo vai falar assim, as coisas que eu quero fazer eu não faço, as coisas que eu não quero faço. Então, tem coisa em mim que não vale a pena ser replicada. Tem coisa em mim que não é bacana. Então, por diversas vezes, esse falso evangelho, ele é tido como pretexto para muitos desses que falam, isso aí? Como que eu vou ser isso aí? Mas esse povo muitas vezes também usa isso como desculpa para dizer assim, eu não quero isso para mim, então eu preciso de uma desculpa para tal. Porque é um negócio tão óbvio que Deus está para muito além do que a igreja representa. Cristo está para muito além do que as pessoas de Deus, inclusive, representam. A igreja é um grande hospital que tem coisas excepcionais e tem coisas difíceis dentro da igreja. É óbvio, porque são pessoas. E eu sei que eu tô falando muito, já vou terminar só para passar. Mas quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, e uma semana antes de ser crucificado, e ele estava na base do Monte Hermon ali, ele perguntou para os seus discípulos, e aí, quem vocês dizem que eu sou? Quem o pessoal está dizendo que você é? Que eu sou. Uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias. E vocês?
Daí Pedro falou, daí Pedro levantou e falou, tu és Cristo, filho de Deus vivo. Aí ele falou, bem-aventurado é você então, Simão. E eu te devolvo, se você me identificou, eu quero te identificar agora. E você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus associou Pedro à igreja, que foi o líder da igreja primitiva. E daí ele falou assim, Simão, não foi carne nem sangue que te revelaram. Foi o Espírito Santo. Ou seja, Aliás, ele era a expressão de uma igreja que discernia Cristo. É isso que Pedro significava ali naquele momento. No versículo seguinte, Jesus chegou e falou assim, mas é necessário que eu volte para Jerusalém e que eu morra. E o Pedro, que era a representação da igreja que discernia Cristo, falou assim, de jeito nenhum você não vai morrer. e ele passa imediatamente para outro lado, né? Exatamente, você já chegou onde eu quero chegar. E Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Ou seja, a representação da igreja, que era Pedro naquele momento, era o lugar e o palco onde as pessoas eram usadas por Deus muito fortemente e, ora, eram usadas até pelo diabo. A igreja é esse palco de convivência onde Deus e o diabo, inclusive, se degladeiam dentro de uma própria pessoa por causa da falibilidade humana. Por causa da falibilidade humana. Mas não é porque o homem é falho que Deus não está presente. Inclusive, não é porque o homem é falho que Deus é falho. Que não é representação. Ah, não, eu não quero isso para mim de jeito nenhum. É óbvio que tem muita desculpa em relação a isso. Deus é esse lugar de totalmente o outro, entendeu? Mas agora, não tem como. O evangelho é uma experiência comunitária. Uhum. Se o evangelho é uma experiência comunitária, não pode ser vivido sozinha. E a Bíblia fala, Jesus falou assim, ó, Pedro, você é pedra, não sei o que, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, assim, não é contra o CPF, é contra a comunidade. Então, não existe vencer o diabo sem comunidade. Não tem essa de viver cristianismo sozinho. Não existe isso. Cristianismo é vivido num ato comunitário. E essa visão, Thiago, sobre Tem até isso? essa desculpa, né? Assim, não preciso ir pra igreja. Tem um Deus no meu coração, né? Tem isso assim. Tem muita gente que fala isso, né? Assim, a visão, assim, você tá falando... Só me relembra aí a pergunta. A pergunta? Um momento. Não, a pergunta era... O As que pessoas- você acha as- sobre... Sobre as pessoas que falam mal da Mal da igreja por causa de da pessoa- igreja, da Enquanto igreja que depõe estrutura. contra Cristo. Então, assim, eu discutia muito, né? Com pessoas assim, eu tentava botar Jesus pela garganta, né? E o Espírito Santo que convence, né? E se você sentar para conversar 20 minutinhos com essas pessoas que criticam, todas elas, às vezes, têm alguma decepção na igreja, com Exato. pessoas A da grande igreja. maioria tem. O ateu, ele tinha alguma influência de alguma coisa, alguma necessidade, não teve naquele momento, Deus não permitiu, e ele vira ateu. São porque ele pessoas acha que se sentem machucadas, né? Então, assim, são pessoas que... A maioria são pessoas que tiveram alguma sequela no caminhar. Uhum. Então, e a minha atitude na época era, não vamos discutir, porque olha o que Jesus fez na minha vida, olha, né? Vai contra os milagres da Bíblia, mas não adianta. Assim, se o Espírito Santo não vir nos convencer, igual eu falei aqui no começo, se a pessoa que já conhece e teve alguma decepção, é muito difícil você falar. Porque já conhece a Bíblia. O Espírito convence. Já conhece Deus. Então, assim, né, ele tá falando, a desculpa que dá, até também tem desculpa para não Pra estar dentro da justificar. igreja, para justificar. Pra justificar. Entendeu? Uhum. Aí a minha posição, assim, agora é diferente. É orar, mostrar, né, a minha atitude. Por exemplo, eu vejo isso muito na minha família. A minha família, a maioria não são cristãos, assim. E eu fiz aniversário e minha prima botou um texto assim que eu nem imaginava. Ela falou, a gente vê você diferente, Jesus e você, as atitudes suas Legal. mudaram, isso, assim. Então, assim, eu deixei de dar soco em ponto de faca, né? Uhum. Chegando lá, falando, você tá errado. Isso também atrapalha, tá? Agora eu sou crentão, chego muito. lá apontando eles. Muito. Né? E aí, não, diferente. Chego lá, por exemplo, qualquer festa que eu tô, cadê o Thiago pra orar? O Thiago Já é pode dar referência. parabéns. Então, assim, as minhas atitudes fazem com que eles começam a ver Cristo e falam assim, pô, é diferente, não tá aqui vindo aqui criticar, não tá vindo aqui apontar nossos erros. Então, mudar assim, Dá aquele choque, né? As pessoas estão vendo como é referência. mudar a minha atitude e oração, para que o Espírito Santo vá lá e toque neles. Amém. Que o profeta, né, de casa, às vezes não tem Tem valor. Não tem valor, não. Não tem valor, não é. Porque o profeta de casa não tem honra. Não tem honra. Aí Deus vai mandar alguém, né, e vai
trazer eles para Cristo. É isso. Uhum. E acaba que não dá pra mudar, né? A gente não consegue enfiar na garganta. Tem que esperar. Ou às vezes não também. É. Então, uma última pergunta antes da gente voltar pro tema principal, que surgiu na minha cabeça aqui, é como é que a gente pode lidar com essas pessoas? Que você acha que... Qual que seria o melhor jeito de lidar com essas pessoas que foram machucadas pela igreja? Amando e oferecendo uma proposta de evangelho diferente. Não tem outra. É o amor que constrange. É o Espírito que convence. Menos apologia e mais evangelho na prática. Menos defesa da fé, como o Thiago estava falando aqui. Não, não adianta, cara. Você vai abraçar, você vai amar. Cara, você tem razão no que você está falando, inclusive. Você está machucado, cara, erraram com você. Mas e aí, o que Deus tem a ver com isso, cara? Vamos viver o evangelho junto. A partir de um relacionamento puro, bom, intencional no Senhor, aí elas vão ter a oportunidade de fazer as escolhas dela. Não adianta. Quantas vezes eu já errei tentando convencer alguém? Não se convence ninguém a nada. Na verdade, as pessoas precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. A gente abre a janela ao evangelho para que eles possam conhecer através da nossa vida e a escolha deles. Como Jesus falou lá, através de João, lá em Apocalipse, para uma das igrejas, dou a porta e bato, sabe? É mais ou menos isso, essa grande metáfora. A gente viabiliza o evangelho para que Jesus bata a porta. Agora, a pessoa pode escolher abrir ou não. Tu, Thiago? Isso aí, amor. Um exemplo, vai fazer 2 anos que eu simulei lá pra freguesia. E no primeiro contato lá, o vizinho, eu indo pra cela. Ó. O vizinho chegou, você varreu ali, jogou as folhas pra Você falou, minha né? porta, né? Eu falei, mas eu não conheço o senhor, como é que eu vou fazer isso? Aí ele veio com 7 pedras e a esposa ligando. Você tá falando com ele aí? Sei o quê. E não foi, né? E ali conversei com ele, né? Ele viu ali, né? Aí ele me ofereceu carona, me levou lá na cela. E com o passar do tempo, boa tarde, bom dia, não sei o quê. Minha esposa dele depois... vocês são um cristão? Vocês são um crente? Aí vamos ver, né? A família dele, ele tem 2 filhos especiais dentro de casa, quer dizer, com a cabeça toda... Já estava... Sem amor, sem nada. Então, assim, no outro dia, boa tarde, bom dia. Quando eu varro a calçada, eu vou lá, varro a calçada, faço questão de... Porque eu varri a calçada dele, né? Tudo é grande, vou lá, varro. Então, assim, amor é você fazer com a sua atitude. E eles depois viram que a gente era cristão. Que maneiro. Entendeu? Assim, demais. se eu discuto ali, mau testemunho, né? Porque o cristão, ele é cercado por uma dúvida de testemunho. Então, assim, outras pessoas podem errar, mas se eu errar, já era. Eu sou crente, então tem... Amor. É isso aí. É, né? É isso, amando a pessoa. Foi o que Jesus mandou a gente fazer. Então, voltando agora pro tema principal. Vocês acham que tem algo assim que pega mesmo, que vocês têm que evitar no discipulado, que vocês têm que fazer o máximo possível pra evitar uma relação? Pra ela não se tornar uma relação manipuladora? Eu vou dar uma. Existem várias coisas. Evitar falar do que você acha dizendo que é a voz de Deus. Então, por exemplo, se você vai falar, vai acontecer alguma coisa, cara, qual é a base bíblica a respeito daquilo que você está falando? Apresente a base bíblica. Ou, porque discipulado é um relacionamento, você pode até dar uma opinião. Cara, fique claro, cara, é minha opinião. Não é, olha, o senhor está falando aqui, não, calma. Vamos falar que é a voz de Deus, né? Calma. E eu acho que, assim, a manipulação, ela começa a acontecer quando, em nome de Deus, a gente começa a fazer coisas, em nome de uma pseudo-autoridade. Isso até inconsciente, né? E acontece. A pessoa, cara, acontece muito. A pessoa nunca mandou em nada na vida. Ela vê ali uma oportunidade de mandar. Então, é até um gatilho emocional para a pessoa. Ela, quando vê, já tá... Não é bom, não é legal. Por isso que o discipulado tem que ser bíblico. Você quer aconselhar alguém? O que a Bíblia fala a esse respeito? E a partir dali, cara, não, porque o pressuposto não é meu, o pressuposto é bíblico. Olha, o texto bíblico fala isso. Olha aqui. A partir daqui, ó, não sou eu, cara. É a Bíblia falando. Agora, tem coisas que não estão na Bíblia. Assim, vou namorar com menina, essa aqui ou essa aqui. Não tá na Bíblia. Entendeu? Não tá. Claro que a gente pode analisar. Pô, cara, essa aqui é uma mulher de Deus? Olha só, quais são os frutos dela? Essa aqui não sei o quê. Não, Deus tá me falando aqui que é... Começa o problema. Então, cara, a nossa regra de conduta de fé é a Bíblia. Então, o pior lugar que um discipulado pode ir
é não ter centralidade na palavra. Jurar em nome de Deus. E não ter centralidade na palavra. Você chegar, olha o que a Bíblia fala a esse respeito. Ficar na subjetividade do achismo do cara que tá ali. Isso é um problema. Uma coisa que eu acho muito, muito ruim, muito prejudicial para a igreja, não vou citar a denominação da qual eu estou julgando, é pegar textos fora de contexto. Eles usam bases da denominação deles com base em textos fora de contexto. Jesus era totalmente contra isso. Sabia que ia fazer isso, né? Só que não dá pra impedir, né? E você, Thiago? O que você acha? Então, o que ele falou, né? Que a gente, muitas vezes acontece. Ele me pede algum conselho, alguma coisa assim de dúvida, eu falo, vamos orar. Né? Não é meu achismo. Né? E pra ele vai ser difícil, porque se eu falar que foi Deus, ele vai lá na Bíblia lá, que ele é bom, né? Aí vê. Entendeu? Então, assim, na oração, é igual o senhor falou. Eu nunca mandei ninguém, não mando nem na minha filha, agora eu tô mandando no B. Ó, vou fazer meus achismos. Não é. Né? Então, assim, Deus, palavra, né? Oração, principalmente, né? Ter direção do Espírito Santo, para que a gente não venha ter esse relacionamento tóxico, né? Eu tava vendo uma conversa, né? Entre dois crentes, e dentro da escola mesmo. E a gente tava falando que a Bíblia não era só um livro religioso, não era só um livro que falava somente sobre o evangelho. É um manual, sabe? É um manual. Você quer encontrar... É só você procurar, você ter dedicação para encontrar. Uhum. Você vai encontrar e é isso, você consegue se tornar um bom conselheiro. Amém. É isso aí mesmo. Vamos para a próxima pergunta? Vamos ver aqui. Ele já foi umas 2 ali pra dar tempo, né? Que senão a gente tinha terminado. Eu tô vendo aqui a hora o tempo todo, tô com medo aqui de acabar. Então vamos lá. Ou não sei se eu já fiz essa pergunta. Sabemos que o meio influencia nossa formação e comportamento. Como não deixar que as más influências afetem nosso caminhar na fé? É aquele ditado, né? Você é a média dos seus 5 mais próximos. Uhum. E aí, Thiago, o que você acha? A influência. É aquilo, né? Que você até comentou uma vez que na sua escola tinha... Thiago, como é que eu prego para um ateu? Meu Deus do céu. Então, assim, realmente, né? Você não deixar ser influenciado. Eu até falo com as pessoas próximas assim, caramba, será que onde eu morava lá? A maioria, até hoje, conta no dedo as pessoas que são cristãos, né? Será que eu seria cristão lá? Porque, realmente, no meio assim que você tá, não tem, né? Influencia. Mas, assim, é fazer a diferença. É chegar e fazer a diferença. Hoje, um exemplo, onde eu trabalho, tem pessoas que não são evangélicas. Então, assim, eu chegar lá e fazer a diferença. Um exemplo, grupo de futebol. Até falei isso com você, né? Tava em Recife, eu ia participar de um campeonato que o colega ia me colocar no grupo de futebol. Aí depois ele veio no privado e falou, não, Thiago, ó, vai participar? Eu falei, vou jogar. Ó, então não vou te colocar no grupo não, porque lá tem olha só, tem mensagens que não te convêm, então já falei pro grupo não colocar você. Então assim, todos os horários dos jogos, eu vou te passar pessoalmente, não vou te colocar no grupo. Ou seja, porque ele já entendeu que você é um cara diferente. Entendeu? Então assim, bota o cara lá porque ele também compartilha. Isso deixa a gente feliz e triste mesmo. E são esses que vão te incentivar e amanhã são os mesmos que vão te apontar o dedo. Com certeza, absoluta. Então, assim, é você não se contaminar. Você não... Mesmo estar ali junto, não se contaminar. Deixa eu acrescentar um negócio que o Thiago falou. Como você já falou, B, não tem condição, a gente é influenciado pelo meio. Então a gente não tem escolha de não se deixar influenciar. Isso é da nossa essência. Do humano. Então, o que a gente pode escolher? A gente pode escolher quem vai nos influenciar. Então, a gente pode escolher quais são as pessoas que a gente traz para perto. Então, a gente não escolhe a possibilidade de ser influenciado ou não pelo meio que você está, mas nós podemos escolher quem que a gente vai trazer para perto para nos influenciar. Então, assim, a escolha é na raiz. Então, esse é o grande lance. E o discipulado é isso mesmo. São relacionamentos. Escolher levar uma pessoa para perto. Exatamente. Através de relacionamento e vida na vida que a gente vai sendo construído. Então, as consequências, né, do discipulado. Quem é? Eu tenho que escolher quem que vai estar perto de mim. Quem que são as pessoas que vão estar me cercando. Isso não só em termos de discipulado, porque existem níveis de discipulado. Os seus amigos, de alguma forma, exercem influência e te modelam de alguma forma. Então, quem são os meus amigos?
Quem são as pessoas que eu trago para próximo? É isso, é a única escolha que a gente pode fazer na vida em relação à influência. O resto, se está próximo da gente, a gente influencia e é influenciado. Mesmo que seja um pouquinho, que você não perceba, seja sorrateiro. Pode ser, mas a gente é influenciado, não tem jeito. A gente estava falando antes sobre o abuso, né? Não tem outra palavra. Fala acerca da palavra, né? Da palavra de Deus. Sobre outras pessoas, a partir de outras pessoas, para ganhar, manipular em cima disso. É claro, às vezes sem mais intenções, porque elas foram ensinadas erradas. E uma coisa que vocês já até falaram, só que passou batida aqui, agora que eu tô lembrando, é que tem muito crente que, os mais tradicionais principalmente, né? Que eles são muito religiosos. Eles trazem muita teoria, eles trazem muito os ensinamentos bíblicos, só que eles não têm essa convivência, né? Que é um dos tópicos que a gente falou lá no início, né? Não tem o discipulado sem o vida na vida. Não pode ter só essa parte. E acho que isso também é uma das coisas que tem levado tem feito ateus e tirado pessoas da igreja, inclusive. Machucadas. Eu tenho percebido que eu tenho feito um pouco isso. Lá na célula, inclusive, a gente tava falando sobre isso. Foi até um pouco engraçado, né? Eu tava conversando com o Thiago. E ele tava falando. Aí eu vi o Cauã de fundo falando comigo, com um garoto nosso. Caraca, ele tá falando muito rápido. Aí eu... Calma aí, eu vou parar. Agora eu tô tendo mais essa virada, né, de chave que a gente tem que... A Bíblia é importante? É óbvio que é importante, né? Só que quais são os pilares, né, do evangelho? É amar. E eu acabar passando essa visão teórica imensa, né, pra uma pessoa, ela pode acabar até se assustando, se afastando e criando esse estereótipo mais forte ainda do evangelho, que é faz isso, tu vai pro inferno, né? Que acho que é uma coisa que acontece muito com outras pessoas, né? Que faz muitas pessoas se afastarem da igreja. Qual é a visão de vocês sobre isso? Sobre a questão da religiosidade e discipulado, é tipo água e óleo. Não se misturam. Não dá. Primeiro, que discipulado pressupõe autenticidade. Pressupõe uma relação sem máscaras. E a religiosidade pressupõe máscaras para acontecer. Quem que é o religioso? É aquele que faz da prática ou da regra, do costume, uma forma de chegar a Deus. E a gente não se achega a Deus porque a gente acerta. A gente se achega a Deus porque a gente se quebranta. É isso que o texto fala. Coração quebrantado, Deus não rejeita. Então eu acho que por eu fazer, eu vou ter algo de Deus. Por eu fazer, eu vou ser santo. E se a gente não existe, e se a gente não trabalha esse lugar de vulnerabilidade no discipulado, ou seja, nós somos tudo farinha do mesmo saco mesmo, cara. Olha, cara, esse é o meu problema. Olha, eu também passo por isso. Eu tenho isso. Daí, volta para Tiago 5,16, como eu acabei de falar. Que é aquela coisa, se a gente confessa, a gente recebe cura. Confessa pro outro. Como é que eu vou confessar pro outro que se a vida dele é perfeita e ele me critica? Não, cara. E é a mesma coisa o contrário. Se não existe esse lugar de vulnerabilidade, seja do discipulador como discípulo, não existe confissão. Sem confissão não existe cura. Então não é discipulado, é basicamente uma relação de hierarquia. Então, é totalmente antagônico. É água e óleo. Então, assim, a religiosidade não só atrapalha o discipulado, não. Ele mata o discipulado. E a religiosidade não só atrapalha só o discipulado, ele atrapalha o evangelho. Não gera existe até uma inflação, né, do ego da pessoa. Não, se sente melhor que o outro. E Jesus quem foi o inimigo de Jesus? O inimigo de Jesus não foi a pecadora. O inimigo de Jesus não foi a mulher adúltera. O inimigo de Jesus foi fariseu. O inimigo de Jesus foi saduceu. Quem que era o fariseu? Era aquele que tentava chegar a Deus através da expiação da lei, de regras. E daí, Jesus chamou esses caras de sepulcro caiado. Por fora é muito bonito, mas por dentro tem morte. Vocês ficam aí, de aparência, vivendo de aparência. Esquece. Assim, enquanto não
É por isso que a religiosidade acaba com o evangelho. E, como consequência, acaba com o discipulado. E você? Assim, eu trabalho, né? Tem pessoas que são de outra denominação, né? Então, assim, você vê isso aí, ó. Ah, se você não faz. Pô, tô com a doença em casa porque eu tô em pecado. Ah, porque eu não dei o dízimo. Aí se você vê aquilo. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito. Caraca, não, né? Igual eu falei com você. Botar Jesus dentro da pessoa. E aí eu falando, né, da nossa aqui, da visão, né, que Jesus faz, isso, aquilo, as pessoas ficam deslumbradas, né, assim, ó, tô quase pescando lá do lado e trazendo pra cá. Então, assim, isso atrapalha muito, né, atrapalha muito, e você vê pessoas que passaram por essas experiências assim, e não querem saber de Jesus, não querem saber. É muito difícil, muito difícil. É melhor você pegar uma pessoa que nunca ouviu, né, e apresentar Jesus para ela, do que a pessoa que sabe a Bíblia de cor, sabe de todas as coisas que Jesus fez, porém foi na religiosidade, né? Naquilo que não pode, tudo é pecado, tudo é isso, aquilo. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, não puxando a farinha no saco, né? A nossa visão é tremenda, né? Eu tenho o Rafael como exemplo disso, né? Rafael, quando eu comecei com o Célula, com medo, no Alfa, né? Até aproveitando aqui falando do Alfa, né? Aquilo, Thiago, abre a casa. Não, Rafael, tem isso aqui, dando as desculpas, né, para não fazer. E ele, ó, não é números, é isso. Vai ter coisas que vai fazer com essas crianças. Pode ser que você veja, pode ser que você não vai ver, né? O reino é para o Senhor. Lá na frente você pode ver os resultados. E foi tirando aquele peso, aquela responsabilidade, assim, não responsabilidade de não fazer, mas assim, caramba, realmente. Então, se tiver 2 pessoas, você vai tirar foto. Se tiver 3 pessoas, se tiver 20, vai fazendo. Você Então, não vale o que você produz. Né? Foi soltando aquilo ali, não é eu que faço, quem faz é o Espírito Santo, quem faz é Deus. E aquilo ali foi me acalmando. Deus. Aí depois do alça veio a célula. Depois veio muito bom. Trabalho sendo desenvolvido. Essa religiosidade foi se afastando. E tá grandinho agora, né? Tá ficando grandinho. Daqui a pouco se multiplica, né? Tô sabendo, mas é isso aí, ó. Discipulado, processo e propósito, cara. Tem que multiplicar. Fazer, ó. Vai ganhar a pessoa para Jesus. E é isso, né? O quebrantamento, ele prevalece, né, no estudo. Exatamente. É o coração quebrantado que atrai o Senhor. Uhum. Alguma coisa mais pra falar? São as considerações finais agora? Não sei, depende. Depende. Não, senão eu já faço. É pra ser consideração final? Agora é pra ser consideração final. Então vai lá, Tiagão, depois eu faço. Não, tipo, pastor, porque aí ele vai me abrindo minha mente. E a agenda dele também ó, primeiramente, né, assim, quando a Liana falou, o pastor vai estar no podcast, eu falei, cara, que agenda, que o cara, meu Deus, vou ter que estudar, porque vai estar ele e Rafael. Olha só um resuminho primeiro, então. A gente começou, então, falando sobre o que é e o que não é o discipulado. Então, a gente vai chegando às conclusões de que tem hábitos que a gente tem que tomar, tem hábitos que a gente tem que evitar, aliás, que foi, inclusive, outra pergunta. A gente tomou consciência de que o discipulado, ele é vida na vida, como o pastor falou. Você não pode... É como uma balança, né? Ela tem que estar equilibrada. Tem que ter tanto a mentoria quanto o convívio, né? No dia a dia, no social. E depois a gente foi para outra pergunta, que foi como foi a experiência dos dois. O primeiro toque deles com o discipulado. Graças a Deus, nenhum de nós dois nem de nós 3, tivemos nenhuma experiência ruim com o discipulado. Espero que não tenhamos. E tomamos algumas notas de como você tem que se livrar, de como você tem que observar como seu discipulado está indo, para que ele não se torne um discipulado tóxico, um discipulado manipulador, que é uma coisa que estraga as vidas, que é uma coisa que estraga o discipulado, que é uma coisa que estraga a igreja de dentro para fora. Depois, a gente tocou num tópico, de como você escolhe ou é escolhido sobre o seu discipulado, no seu discipulado. Então, primeiramente, como o Thiago falou, naturalmente vai vir um nome na sua cabeça. Quando você pensar em discipulado, vai aparecer um nome na sua cabeça. Quando você tá assistindo isso aqui, tá tendo um nome na sua cabeça, falando. E analisar, como o pastor Everton falou, se aquela pessoa é primeiramente quebrantada, né? Se aquela pessoa ela tá disposta a, primeiramente, dispor o seu tempo por você, dispor o tempo dela por você e ser quebrantada. Então, depois a gente foi pra outra pergunta, que a gente falava sobre os tópicos, né? De modelo, aliança e amizade. E como aprofundá-los dentro de uma relação de discipulado e discipulador.
E a gente foi tocando e batendo nesses tópicos. E aí a gente foi de como o conceito discipular está presente na Bíblia. E a gente chegou na conclusão de que em todo versículo você vai ver alguém discipulando outra pessoa. Seja Jesus com seus discípulos, seja Paulo com as igrejas, com seus seguidores. Enfim, por aí vai. Então, depois a gente foi eu perguntei, por que o discipulado é tão importante para uma igreja e como ela afeta no crescimento individual do discipulado e como o quanto ela importa para o discipulador. E, de fato, o discipulador ganha, a igreja ganha e o discipulado também. Porque todos vão aprender, todos vão ganhar e vai se gerar uma relação saudável, que é inclusive outro tópico, né? Que acho que vejo muitas pessoas dentro das igrejas que elas acabam não sendo quebrantadas, elas acabam não demonstrando seu potencial total dentro do contexto religioso, contexto do evangelho, porque elas não conhecem ninguém dentro da igreja delas. Acho que a célula, como a gente falou aqui, é um bom pontapé para a pessoa começar a desenvolver isso. Então, a próxima pergunta depois dessa, a gente começou a tocar no tópico de como identificar, evitar ou reagir a um discipulado tóxico. A gente chegou àquelas conclusões de como você deve evitar, ou até mesmo sair discipulado em alguns casos, né? Que acaba que a pessoa não tá no momento certo dela, né? Então, a próxima pergunta foi, como vocês consideram que tem algo que deve ser evitado no discipulado, que é um complemento daquela outra? E a última, que é como evitar que as más influências no convívio social influenciem de maneira ruim a nossa caminhada dentro da igreja. E a gente chegou à conclusão de que o discipulado, que você tem que trazer as pessoas que vão te influenciar para perto. Então, é isso. E caso vocês tenham alguma coisa para falar, o momento é agora. Eu primeiro queria agradecer pela honra de estar aqui hoje e conversar com você, esperto demais, que eu profetizo para a sua vida, para o seu irmão também, enfim, para vocês, que vocês vão ser uma chama do Senhor na geração de vocês. Vocês vão ser apaixonados por pessoas e pelo Senhor, como já são, e com seu pai e com sua mãe discipulando vocês também. E eu imagino o orgulho dos seus pais. E eu profetizo que você vai ser um grande homem de Deus para a sua geração, um grande pastor na sua geração. E obrigado por me fazer esse convite e por eu poder participar de um tema tão importante. Muito obrigado. Eu que digo, a gente estava na célula, rapidinho. E aí o Saulo, que é o líder da nossa célula, ele falou que o filho dele ele foi cortar o cabelo com um membro da nossa igreja. E aí você tava lá. E aí o líder da nossa igreja, o Saulo, você perguntou pra ele, aliás, né, e como é que tá a célula? E você foi falando o nome da gente. Aí eu fiquei surpreso, eu não sabia que o senhor lembrava de mim. Ah, é lógico que lembro. Como que eu não lembro? Foi um choque pra mim, né? É lógico. E aí, Thiago? Eu agradecer também, né, essa oportunidade. E agora falar em público, né, agradecer a Leila e você por me escolher, né, como discipulador. É uma honra, né, a responsabilidade, tá vendo, né? Alta. É, muito alta. Né? Muito obrigado mesmo. Foi uma luta pra estar aqui, né? Saindo Sim, correria foi. do trabalho. E assim, Deus faz todas as coisas. Eu tava em campanha na Petrobras. Aí fui desmobilizado lá, tô há 20 dias aqui, tô aqui no processo na base e saiu certinho. Ficou fácil. Volto dia 3 de volta pra Petrobras. Mas assim, agradecer a Deus por tudo, né? Por que esse canal venha a ser potência, não só Amém. aqui, mas alcançar outras vidas, outras Amém. pessoas, né? Pessoas assim que tiver a oportunidade de trazer pessoas do bem para perto, para discipular, será ótimo também. Estamos aqui para ajudar, né? Amém. A atitude tá aí. Monte Hermon tá toda quinta-feira também, fazer um merchan aqui, Sim. nossa célula. E agradecer a Deus por tudo. Tá bom. Tem que mandar um abraço. Tá, verdade. Aqui, escutou, né, Thiago? Escutou não, você leu, né? Na verdade, assim, até para o pessoal que vai escutar aqui, a lógica, gente, é o seguinte. Como o Thiago falou no início, o Rafael, que é a pessoa que eu discipulo hoje,
é das pessoas que eu discipulo, ele recebeu um convite, ele tá indo agora domingo que vem ele vai assumir a Igreja Batista Instituto em Saquarema, e aqui a gente tem uma cadeia de discipulado, eu discipulando o Rafa, que discipulo o Thiago, que discipulo o B. E a gente tá mandando um beijão pro Rafa. E ontem os líderes de rede da nossa igreja, que a nossa igreja é dividida em rede, a gente fez um churrasco para ele, a gente celebrou ontem, oramos por ele, pela Renata. A gente tá mandando um beijo, e o próximo depois do Rafa, ó, vai ser o Thiago, vai ser enviado, depois o B vai ser enviado. Pronto. Tá aí, ó, é assim que a gente cresce. Pro Paulo. O Paulo que não pôde estar aqui, líder dos embaixadores do rei lá da nossa igreja. Ele não pôde estar aqui hoje, ele tinha um compromisso, qual eu não vou falar para não envergonhar ele. Mas obrigado por ter se disponibilizado, apesar de não poder ter vindo. O Rafael também. E pode ter certeza que nos próximos episódios vai ser vocês dois. Pronto. Isso aí. Pronto, já intimou. Então é isso, né? É isso. Deus Tchau. abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.